Uma mulher e os 2 filhos foram feitos reféns por mais de 15 horas no bairro Mutirão, na zona norte de Manaus. O suspeito é o marido e o pai das crianças. E também é ex-detento do sistema prisional acusado de homicídios. Agora ele está preso e a família recebe o acompanhamento psicológico. Os momentos de terror começaram ainda na noite de domingo. Maria Rosiane recebeu uma ligação da irmã falando que estava sendo mantida refém junto com os 2 filhos pelo companheiro, Isaac de Souza Martins, de 37 anos. Cedo, quando eu cheguei com 2 policiais, os policiais ficaram na viatura, aí eu vim com a minha outra irmã, aí a gente bateu no portão e disse que a gente só ia sair daí quando ela saísse. Aí a gente bateu bem forte, eu liguei pra ela até que ela atendeu, ela disse, mana, eu tô gripada. Aí eu disse, não interessa, tu vem aqui pra fora assim mesmo, porque a gente só queria ver ela. A partir daí, uma verdadeira força-tarefa foi montada. No local, o Centro de Operações Especiais começou as negociações com Isaac. Com 2 passagens pela polícia, uma por homicídio e outra por violência doméstica, o homem era conhecido pela vizinhança como uma pessoa agressiva. Dava para perceber, né? As atitudes deles e as intenções. Às vezes ele demonstrava ser uma pessoa bem agressiva, uma pessoa bem alterada e uma pessoa bem inconformada com algumas situações que ele não consegue controlar no caso, né? Segundo os familiares, Isaac e Rosana tinham uma relação conturbada. Ela já havia tentado sair de casa outras vezes, mas sempre era chantageada pelo companheiro, que usava os 2 filhos para continuar no relacionamento abusivo. Ele tortura. Quando ele não tortura fisicamente, assim, ele tortura psicologicamente. Porque as crianças é psicologicamente também. Com a energia cortada, os mantimentos limitados e a pressão da polícia, Isaac se entregou após quase 15 horas de negociações. E o sofrimento de Rosana e os 2 filhos do casal, enfim, terminou. Ele estava com uma faca, era a arma que ele tinha no momento, e em determinados momentos ele ameaçava se matar com a própria faca. Não teve nenhuma ameaça contra a vida das crianças, graças a Deus. Vocês chegaram a invadir ou ele saiu por conta própria? Não, ele saiu, foi tudo feito na negociação, não foi preciso utilizar nenhuma outra estratégia, né? Ele aceitou ali de acordo com a negociação, apesar de ter sido demorado, a gente ter tentado várias vezes, ter voltado à estaca zero ali. E o desfecho se deu tão somente através da negociação, ele se entregou. O suspeito foi encaminhado aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi ouvido informalmente. Segundo o delegado que acompanhou o depoimento, Isaac se mostrou uma vítima de falsa acusação. Preliminarmente, a gente conversou com ele na presença dos advogados, né? Ele alega que supostamente teria ocorrido por parte de uma cunhada dele uma falsa comunicação de crime que teria motivado aí uma guarnição da Polícia Militar comparecer naquele local para averiguar aquela situação, né? No momento que a Polícia Militar chegou ao local, ele se desesperou, achou que seria preso naquela situação em razão de supostamente ter acontecido aquelas agressões que a cunhada dele teria inventado, segundo ele, e aí por conta disso ele acabou indo para um dos cômodos daquela casa, né? Acabou obstruindo a passagem com alguns eletrônicos e eletrodomésticos e culminou com toda essa situação aí que se desenrolou até o final da manhã de hoje. Agora, todas as pessoas que estão aqui, tanto as vítimas quanto eles, serão submetidos também a exame de corpo de delito e as vítimas também serão encaminhadas aí ao serviço psicossocial para que haja um laudo a respeito aí da parte psicológica dessas vítimas, né? Ele alega que não houve agressão, mas isso aí vai ser apurado no curso da investigação. Bom, hoje à tarde, o secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto Mansur, concedeu uma entrevista coletiva junto com outros membros das forças de segurança que participaram dessa operação. Foram 70 policiais envolvidos e quase 15 horas de negociação, como a gente viu aí. Vamos escutar, então, o que disse o secretário a respeito dessa operação. Ontem, por volta das 22 horas, o nosso Centro Integrado de Operações em Segurança, aqui o nosso 190, acionou a Polícia Militar, que havia uma ocorrência de uma pessoa fazendo cárcere privado da sua companheira e de seus 2 filhos. Então a polícia chegou lá no local, nesse horário, né, e constatou essa ocorrência de fato. Então um homem estava mantendo em cárcere privado a sua família, né, a esposa e 2 filhos menor.
E aí começou, né, os procedimentos aí para negociação para liberar a família. Foi nomeado um gerente de crise, né, foi o Coronel Klinger, e foi nomeado também 2 negociadores. Todos eles, né, utilizaram a doutrina, o que prescreve numa situação dessa de negociação, conduziram muito bem, né, todo o procedimento, fizeram muito bem todo o procedimento, e fruto disso, né, depois de 15 horas aí, que é normal numa situação dessa, né, foram 15 horas de negociação, mas graças a Deus, e era a intenção do gabinete de crise, intenção do governador, do senhor Wilson Lima, que toda essa ação não causasse, fosse feita de maneira a não causar dano nenhum, não só ao infrator, mas também, lógico, né, às vítimas e também à nossa tropa. E a operação foi um sucesso, a negociação foi um sucesso, foi exitosa, tanto que o infrator se entregou para a polícia militar, e a família, como a gente viu ali, não sofreu nenhum dano. Bom, ainda sobre a operação, nós conversamos com o subcomandante da Polícia Militar, o coronel Algenor, que falou sobre o perfil violento do acusado, né? Ele, na delegacia, disse que não cometeu nenhum crime, que na verdade era vítima de uma falsa comunicação de crime, mas ele tem um passado com algumas passagens pela polícia e bastante violento. Escuta aí. Ele já tinha passagem no sistema penitenciário, respondia por 2 crimes de homicídio e, mais recentemente, por uma situação envolvendo Maria da Penha. Essa informação foi repassada aos nossos negociadores, ao nosso gerente de crise, que é o Coronel Klinger, que estava no local, e dentro da doutrina de gerenciamento de crise, foi desenvolvendo uma linha de negociação que culminou com o sucesso da rendição do perpetrador, sem que nenhuma vida corresse risco de ser atingida. Então, preservar vidas é o principal ponto do gerenciamento de crise e é o principal ponto de uma negociação. O objetivo primário de uma negociação é preservar vidas como um todo. E hoje, eu diria que a ocorrência teve 100% de atendimento ao que demanda a doutrina de gerenciamento de crise. Bom, e quem estava à frente desse gerenciamento de crise era o coronel Klinger, que avaliou como positiva essa operação e também falou sobre 2 medidas protetivas. A esposa e a mãe do acusado tinham contra ele e que, obviamente, foram descumpridas. Olha só. Foram 15 horas, né, e oscilou muito. Teve momentos em que ele estava mais agressivo e aí os negociadores conversavam, negociavam com ele, acalmavam, aí voltava, aí fazia exigências, depois não cumpria. E isso nos fazia estar também manobrando as nossas atividades para que a gente chegasse ao desfecho positivo. De fato existem e estavam com o delegado Cícero, eu estava trabalhando lá. Não foi o que levou ao caso, mas elas já existiam, então tinham que ser trabalhadas também. E na negociação a gente não pode descartar que vão ser cumpridas, né, a lei no que ele já respondia lá. Isso era uma dificuldade porque ele estava querendo exigências que a gente não podia garantir. E com que ele não fosse conduzido, não fosse preso, não respondesse pelos crimes que ele já havia cometido. E aí a gente não pode garantir isso, por isso o desenrolar demorado, a gente ter que negociar, acalmar ali os ânimos para que as coisas não saíssem ali do controle. Bom, tá aí, né? A gente parte desse ponto que ele tinha 2 medidas protetivas que foram descumpridas e eu mesmo conversei com o coronel Klinger e ele falava sobre isso, que realmente foi confirmado que essas 2 medidas foram descumpridas e que o delegado passaria a investigar agora por que isso de fato aconteceu.